Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar falando da Apple, especificamente da App Store. Parece que tirar os usuários de lá não é tarefa fácil, hein? Pois é, eu vi algo sobre isso. Como é que tá essa relação do pessoal com a loja da Apple? Sairiam fácil se tivesse opção? Olha, de jeito nenhum. Saiu uma pesquisa recente da AlphaWise junto com o Morgan Stanley e ela mostrou que, lá nos Estados Unidos pelo menos, o pessoal precisaria de um belo incentivo para comprar assinaturas fora da App Store. Incentivo tipo... Desconto. Exato. E um desconto considerável, viu? Cerca de 29%. O curioso é que esse número é muito perto daquela taxa padrão de 30% que a Apple cobra dos desenvolvedores, né? Nossa, quase a mesma coisa. Faz todo sentido, então, o pessoal pensar, não vale o trabalho de sair daqui. Justamente, mostra a força que o ecossistema da Apple tem, a conveniência, a confiança que o usuário deposita ali, mas, claro, isso também representa um risco para a receita da Apple, né? Imagino que sim. Eles estimam algo em torno de 3,7 bilhões de dólares. E isso tudo acontece enquanto aquela batalha legal com a Epic Games continua rolando, sabe? Sobre poder colocar links para pagamentos externos. Aquela briga antiga, né? Essa mesma. Inclusive, recentemente, a justiça americana negou um pedido da Apple para, digamos, pausar a ordem que obriga eles a permitirem esses links. Então, a pressão continua. Entendi. Bom, e já que a gente tá falando de Apple, sempre tem rumor novo pintando, né? O que tem de novidade agora? Ouvi falar de um Home OS. Isso, olha só, surgiram os registros de marca para esse nome, Home OS, e o jeito que foi feito, sabe, por uma empresa meio desconhecida, que ninguém nunca ouviu falar. Cara de empresa de fachada que a Apple usa para esconder projeto novo. Exatamente. É uma tática que eles usam bastante. E isso, claro, alimenta aqueles rumores mais antigos sobre a Apple estar trabalhando num hub doméstico inteligente. Tipo um concorrente mais direto para o Google Home, para a Alexa da Amazon. Talvez aquele HomePod com tela, que já falaram algumas vezes. Pode ser isso sim, um dispositivo central para casa conectada. Existe até a possibilidade, pequena talvez, de mostrarem alguma coisinha já na próxima WWDC, a conferência de desenvolvedores deles. Seria interessante. Seria. Mas assim, parece que algumas funcionalidades importantes da Siri, que seriam, essenciais para um aparelho desses funcionar bem, ainda estariam meio atrasadas no desenvolvimento. Então, talvez não seja para já. Entendi. Bom, saindo um pouco da Apple, mas ainda falando de tecnologia que a gente veste, né? Os wearables. O que a Garmin anda aprontando? Então, a Garmin apareceu com uma patente bem interessante. A ideia deles é usar o sensor óptico do relógio, sabe? Aquele que mede a frequência cardíaca com luz, geralmente verde ou vermelha. Sei, o PPG. Esse mesmo, o sensor PPG. A patente descreve um método para usar esse sensor para monitorar os níveis de hemoglobina glicada, a famosa HbA1c. HbA1c. Aquele indicador de longo prazo da glicose no sangue, né? Exatamente. Ele dá uma média de como andou o açúcar no sangue nos últimos 2 ou 3 meses. A ideia da Garmin não seria substituir um exame de sangue, claro, mas oferecer uma ferramenta não invasiva ali no pulso para ter uma noção. Mas para prevenção, sabe? Entendi. Tipo um alerta, um acompanhamento mais geral? Isso. Mas óbvio, tem desafios enormes aí, principalmente a precisão. Esse tipo de medição óptica é muito sensível, até a pressão da pulseira no braço pode afetar o resultado. Nada simples. Mas mostra que a Garmin está de olho nessa área de monitoramento de glicose não invasiva. Assim como outras gigantes, né? A gente sabe que Samsung e a própria Apple, todas estão pesquisando isso, é uma área quente. Com certeza. Bom, voltando para a Apple. Muito se fala, que eles ficaram para trás na corrida da inteligência artificial, que a Google, a Microsoft saíram na frente. Qual a sua visão sobre isso? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas teve uma análise recente do Gene Munster, que é um analista bem conhecido da Deepwater Asset Management, que eu achei interessante. E o que ele diz? Basicamente, ele argumenta que a Apple tem, digamos, uma gordura para queimar. Ele estima que eles têm uns 2 anos para se ajustar nesse novo cenário da IA generativa e tudo mais. 2 anos. E por que essa folga toda? Por 2 motivos principais, segundo ele. Primeiro, a lealdade do ecossistema Apple. É aquilo que a gente já falou.
Quem tem iPhone, geralmente tem Mac, talvez um iPad, Apple Watch. Tá tudo integrado, funcionando junto. É difícil sair disso. Faz sentido. O tal do jardim murado. Exato. E o segundo ponto é que, apesar dos avanços da concorrência, Google com Gemini, Microsoft com Copilot e por aí vai, ainda não surgiu aquele dispositivo ou aquele recurso de IA que seja absolutamente indispensável. Aquela coisa que faça o usuário fiel da Apple pensar: nossa, eu preciso disso agora, vou trocar de celular ou computador. Entendi. Tipo, as novidades são legais, mas ainda não são revolucionárias a ponto de quebrar a fidelidade do usuário médio da Apple. São? Vamos dar um pulo no mundo financeiro e das criptomoedas. Parece que teve estreia bombástica na Bolsa de Nova York, né? E que estreia! Foi a Circle, a empresa que emite a USDC. Para quem não acompanha tanto, o USDC é uma das maiores stablecoins do mundo, aquela que tenta manter o valor pareado com o dólar americano. Ah, sim, conheço. E eles abriram capital. Exatamente. Fizeram o IPO, a oferta pública inicial, lá na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York, e, olha, o negócio foi explosivo. As ações simplesmente triplicaram de valor logo no primeiro dia de negociação. Uau! Triplicaram? Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Eles conseguiram levantar mais de US$ 1 bilhão com esse IPO. É um marco importante, sabe? Para uma empresa focada em stablecoins chegar nesse nível na bolsa tradicional... Mostra que o mercado está olhando para esse setor com outros olhos, né? Com certeza. O setor de stablecoins está super aquecido e tem um contexto político aí também, né? Lá nos Estados Unidos, sobre a atual presidência do Donald Trump, existe uma expectativa, ou pelo menos uma discussão mais forte, sobre a aprovação de uma legislação específica para regulamentar as stablecoins. Isso pode trazer mais segurança e impulsionar ainda mais o setor. Entendi. É um movimento grande mesmo. Agora, trazendo a conversa aqui para o nosso quintal, para o Brasil. O que foi aquela confusão com o lançamento do Nintendo Switch 2 no Mercado Livre? Deu problema. Então, rolou um burburinho sim. Alguns clientes que compraram o novo console da Nintendo, o Switch 2, na pré-venda através do Mercado Livre, foram para as redes sociais reclamar. Reclamar do que exatamente? De possíveis atrasos na entrega. O pessoal começou a comparar com outras lojas grandes que aparentemente já estavam enviando os consoles ou até mesmo entregando no dia do lançamento mundial, que foi super esperado. Xi! E aí, como a Mercado Livre respondeu? O Mercado Livre soltou uma nota oficial dizendo que não havia atraso nenhum, que o cronograma deles previa o início dos envios a partir do dia 6 de junho e que isso estava sendo cumprido. Então ficou meio que a palavra de um contra do outro, sabe? Entendi. Aquela tensão de lançamento grande, né? E o preço? Salgado como esperado. Console novo no Brasil já sabe, né? O preço oficial de lançamento ficou a partir de R$ 4.499,90. Uia! Tem que preparar o bolso. Bom, mudando completamente de assunto, mas para uma notícia super bacana aqui do Brasil também. Temos uma brasileira selecionada para ser astronauta. É isso mesmo. Isso mesmo, uma notícia incrível. O nome dela é Laisa Peixoto, ela é mineira, super jovem, tem só 22 anos e ela foi selecionada pela Titan Space Industries. Titan Space Industries é uma agência espacial tipo a NASA? É uma empresa privada, na verdade, com planos bem ambiciosos, aliás. Eles querem fazer missões espaciais privadas e não é pouca coisa não, estão falando em ir para a Lua e até para Marte no futuro. E a Laisa foi selecionada para ser astronauta de carreira deles. Que sensacional astronauta de carreira numa empresa dessas. Ela já tinha experiência na área? Sim. Apesar de jovem, ela já tem um pezinho na área. Ela já colabora com a NASA em alguns projetos e até foi destaque na lista Forbes Under 30, que reconhece jovens promissores. É um talento daqui que está brilhando muito. Que orgulho! E já tem previsão para quando podem rolar essas missões? A Titan Space Industries fala que o voo inaugural deles está previsto para 2029. Então ainda tem um tempinho, mas é o Brasil realmente mirando muito alto. Literalmente. Demais. Mas bom, nem tudo são flores no mundo da tecnologia, né? Infelizmente tem um lado ruim dos golpes. E parece que tem golpe novo usando inteligência artificial aqui no Brasil.
certo? Infelizmente, assim. A Kaspersky, que é uma empresa grande de segurança digital, soltou um alerta importante sobre isso. Estão circulando uns golpes bem sofisticados por aqui. E como funcionam esses golpes? Andam vídeos deepfake. Sabe aqueles vídeos que usam IA para manipular o rosto e a voz de uma pessoa de forma super realista? Sei, aqueles que parecem que a pessoa tá falando algo que nunca disse. Assustador. Exatamente. E nesses golpes, eles estão usando a imagem de figuras conhecidas, como jornalistas famosos e até de autoridades do governo. Nesses vídeos falsos, essas autoridades anunciam uma suposta compensação financeira, um dinheiro que um banco grande estaria devolvendo para as pessoas por algum motivo. Ah, para atrair a vítima, claro. Claro, o objetivo é fazer a pessoa clicar num link que acompanha o vídeo. Esse link leva para um site falso, um site de phishing que imita o site do banco ou do governo. Aí pedem dados pessoais, dados bancários. E roubam tudo. Roubam tudo. E pior, em alguns casos, eles ainda cobram uma taxa administrativa falsa para liberar o dinheiro, que obviamente nunca vai existir. É um golpe bem elaborado para roubar dados e dinheiro direto das vítimas. Tem que ficar muito esperto. Nossa, alerta importantíssimo mesmo. Todo cuidado é pouco. E falando em tensão, mas agora no cenário internacional, a ciberguerra entre Ucrânia e Rússia continua quente, né? Ouvi falar de um ataque hacker a uma empresa russa grande. Continua sem e bem ativa. Recentemente, um grupo de hackers ucranianos, que afirmam ter ligações com a inteligência militar da Ucrânia, o GUR, reivindicou um ataque a Tupolev. Tupolev, a fabricante de aviões russa, aquela dos bombardeiros. Essa mesma. Uma empresa gigante e estratégica para a Rússia, especialmente no contexto da guerra. Os hackers alegam que conseguiram invadir os sistemas da Tupolev e roubaram uma quantidade significativa de dados. Que tipo de dados? Falam em quase 4,4 gigabytes de informações confidenciais. Isso incluiria dados pessoais de funcionários, documentos técnicos internos sobre aeronaves, coisas desse tipo. Além do roubo de dados, eles também teriam modificado o site da empresa, provavelmente para deixar uma mensagem ou demonstrar o acesso. É a guerra se estendendo para o campo digital de forma bem direta. Totalmente. Esses ataques cibernéticos se tornaram uma ferramenta constante nesse conflito, usados para espionagem, para causar danos, para propaganda. É uma frente de batalha bem real. Complicado. Bom, para a gente fechar nossa conversa de hoje, uma notícia que me deixou, no mínimo, curioso. A Microsoft lançou uma revista impressa. É sério isso? Em pleno 2025. Parece até piada, né? Mas é verdade. A Microsoft lançou uma revista física, de papel mesmo, chamada Signal. Tem umas 120 páginas. Uma revista da Microsoft? Sobre o quê? Windows, Office? Não. O foco é totalmente em inteligência artificial. A revista fala sobre como as empresas estão usando a tecnologia de IA da Microsoft, os desafios, as oportunidades. É voltada para um público mais de negócios, líderes empresariais. Mas por que impressa? Qual a lógica disso hoje em dia? A justificativa deles é interessante. Eles dizem que queriam criar algo mais palpável, sabe? Algo que dure mais tempo na mesa do executivo, que não se perca no meio do scroll em esquema infinito das telas. Uma forma de comunicação mais direta e talvez com mais impacto para esse público específico. Uma aposta no contrafluxo digital, então. Exatamente. Eles até mencionaram que se inspiraram um pouco na revista da Costco, aquela rede de atacado americana que tem uma circulação enorme e é bem popular entre os membros. Curioso. E a tiragem inicial? Foi grande? Que nada. Bem pequena. Só 1.500 cópias nessa primeira edição. É quase um experimento, né? E o detalhe mais irônico disso tudo... Conta aí. Apesar de ser uma revista sobre IA, eles admitiram que usaram muito pouca inteligência artificial na produção dessa primeira edição. Queriam ter o controle editorial mais tradicional. Aí sim. Lançam uma revista sobre IA, mas fazem do jeito antigo. Faz sentido de um jeito torto. Pois é, uma curiosidade interessante para a gente terminar.